Olá, pessoal, boa noite. Eu vou aguardar uns minutinhos para o pessoal chegar. Hoje eu vim para mais uma live. Tentei fazer uma pauta, coisa que eu tenho dificuldade, porque eu gosto do improviso. Sou bastante improvisadora na minha vida. Não para tudo, né? Mas para essas questões de live, tiragens de tarô, eu gosto muito de fazer no improviso. Então eu vim aqui hoje para falar sobre um assunto bem interessante, que é o hábito, né? O poder do hábito, como é importante a gente ter hábitos na vida. Eu sou uma pessoa que tem facilidade em adquirir hábitos e de me desfazer de hábitos ruins, porque eu sou uma pessoa de rotina. A rotina para mim é algo fácil. Então eu sou uma pessoa que acordo muito cedo todo dia. Eu gosto de treinar quando a academia abre, porque o meu dia rende mais. Eu tenho um dia que ele acaba, mesmo eu dormindo por volta das 10 da noite, é um dia que para mim ele rende, porque eu levanto mais cedo, então eu já mato o treino e vou pro trabalho. Depois, quando eu venho para casa do trabalho, eu vejo as coisas que eu tenho para fazer em relação aos cursos que eu faço, aos jogos de tarô, né, aos livros que eu tô lendo. Então eu sempre tento seguir uma rotina na vida. Então, para mim, hábito não é algo difícil. Hábito é uma coisa muito simples de eu adquirir. E quais são os passos, assim, né? Eu li um livro que eu achei muito interessante, vai ser baseado nesse livro que eu vou falar com vocês, né? Que é o Hábitos Atômicos, né? Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, tá bom? E existem uns passos que a gente pode seguir para adquirir bons hábitos, né? Porque nós temos as nossas crenças, e essas crenças elas podem atrapalhar a gente a fazer as coisas que precisamos, né? A seguir rotinas, a seguir fazer coisas importantes. Então as nossas crenças, tanto as limitantes, é claro, e as fortalecedoras nos ajudam, né? Quando a crença é positiva, ela nos ajuda a seguir, a fazer as coisas, né? Então, o que eu poderia já começar falando para vocês? Que o mapa não é o território. Então, tudo que eu falar aqui são coisas minhas, pessoais minhas, né? Em que para mim funciona, mas não quer dizer que vai funcionar para vocês. Então eu vou falar de como eu funciono, como as coisas acabam dando certo para mim, nos hábitos que eu crio. Oi, Linice, boa noite. Eu não sei se o pessoal tá tentando entrar na minha outra página, né? Se você puder jogar o link lá no grupo pro pessoal vir para cá, que a Mona Lisa disse que estava esperando e até agora ela não apareceu aqui. Então eu tô começando a falar, né, que o mapa não é o território e que não é o que eu vou dizer aqui que seja a verdade absoluta, é a minha verdade que funciona pra mim. Então, o que vocês acharem que sirva pra vocês, pegue, né, faz a modelagem de como eu funciono naquelas coisas que vocês acham que pode levar pro dia a dia de vocês, pra vida de vocês. Então, assim, o que eu acho que a primeira coisa que a gente deve, assim, pensar, né? Como é que a gente pode botar um hábito na nossa vida? Primeiro fazendo eu acho que mapeando os nossos hábitos, né? Se a gente conseguir mapear, fazer uma planilha mesmo. O que é um hábito na minha vida? E assim, o hábito é a rotina, é aquilo que você faz todo dia. Então, o que eu faço todo dia que funciona e que é bom pra mim? E quais são os hábitos que eu tenho que são ruins, que me atrapalham, né? O que pode me levar também a não fazer, né? Obrigada, Linice. E aí, o que eu já falaria de cara, né? Quando você tá prestes a fazer uma coisa ruim, eu vou dar um exemplo meu, né? Qual a minha maior dificuldade? É seguir uma dieta, né? Vou pro nutricionista, eu vou no nutricionista sábado, e eu tenho muita dificuldade de comer sempre as mesmas coisas, eu vou enjoando. Então, o que a gente pode fazer quando a gente vai fazer uma coisa que não é legal? É falar em voz alta. Então, vamos dar um exemplo. Hoje eu fiz isso, né? Eu peguei uma fatia de pão
à tarde, e eu botei mel na fatia e comi a fatia. E depois veio aquela consciência pesada, meu lanche não podia ser esse. Então, o que a gente pode fazer antes de fazer o hábito? Eu estou prestes a fazer tal coisa, e falar em voz alta. Então eu poderia ter feito assim: eu estou prestes a comer um pão com mel. Eu não posso fazer isso porque eu vou estar burlando a minha dieta. E aí pode ser que a gente... Oi, Rô, boa noite. Pode ser que a gente consiga brecar e não ir adiante. Porque quando a gente fala em voz alta, a gente joga para o universo e torna aquilo muito consciente. Então toda vez que você for fazer um mau hábito, uma coisa que você sabe que não é boa para você, fale em voz alta, que pode ser que você consiga não levar adiante aquele mau hábito, né? Então, é muito importante que a gente consiga perceber. E como é que a gente consegue perceber? Escrevendo, fazendo uma planilha. Esses são hábitos legais meus, esses são hábitos ruins meus. Então, como eu falei, né, essa é a maneira que eu funciono. Eu levanto 4h30 da manhã para ir treinar. Aí isso é um bom hábito? Eu vejo como sim. Mas para muitas pessoas não vai ser. A pessoa precisa dormir até 7 horas da manhã. Levantar 4h30 da manhã para ela é impossível. Mas ela pode treinar num outro horário. Ah, então levantar 4h30 da manhã que é o certo? Não. Para mim funciona. Mas nem para todo mundo vai funcionar. Então vocês têm que tentar botar hábitos positivos na vida de vocês sem também ser uma coisa muito difícil para vocês. Porque se o hábito for muito difícil, vocês vão abandonar ele. Então é muito importante que eu tenha prazer no hábito. E aí eu vou falar o passo a passo. Existem 4 leis do bom hábito. E depois eu vou fazer uma live sobre o mau hábito. Então existem 4 leis do bom hábito. A primeira é torná-lo claro. E uma das maneiras de você tornar um hábito claro é escrever os hábitos, né? Então você, ao escrever, você está tornando ele claro para você. Eu faço isso que é legal, eu faço isso que é muito ruim, né? E a gente vai tornando ele claro. Então você vai anotar esses hábitos, né? E ali, se for preciso, todo dia vai lá e olha. No final eu vou até falar de uma planilha que você pode fazer, elencando tudo aquilo que você precisa fazer no dia e marcando um xizinho, tudo aquilo que você fez. Eu fiz isso com a água e funcionou. Hoje eu bebo muita água graças a essa tabela que eu fiz para beber água. Eu tinha que beber, na época eu comecei com 20 copos de água por dia e fui aumentando, porque não adianta também você tentar fazer uma coisa absurda, porque você não vai dar conta. Vai fazer no primeiro dia, no segundo dia já tá exausta, não vai fazer mais. Então as coisas é melhor começar gradativamente. E é importante também você anotar, implementar esse hábito. De que maneira? Botando hora para fazer e local para fazer. Então você vai falar, vamos lá, vou dar o exemplo de novo. Eu vou para academia às 5h30 da manhã. Então eu vou, é o comportamento, estou indo para academia, o lugar. Que horas? 5h30 da manhã. Então eu já botei aí uma intenção de implementar um hábito, né? Então, para tudo na vida a gente tem que ter intenção para poder tornar isso um hábito. Então a gente tem que tornar depois o que? Rotineiro, né? Repetição. Mas vamos lá, vamos com aos poucos, né? Uma coisa legal também que dá pra fazer é o empilhamento de hábitos. Eu vou dar um exemplo meu de novo. Eu sou uma pessoa que eu precisava começar a meditar. Porque eu sou muito agitada, eu sou muito, intensa. E eu tava precisando incluir a meditação na minha vida. A academia abria, hoje ela abre 5h30 da manhã, mas ela abria às 6 da manhã. Eu levantava às 5h30 pra ir malhar. Então eu me arrumava rapidinho, eu já tenho uma rotina de manhã pra ir pra academia. Só que eu trocava de roupa, escovava os dentes e ia. E eu queria passar a meditar. Então o que eu fiz? Eu fiz exatamente esse empilhamento de hábitos. Eu falei, eu vou meditar antes de ir pra academia. Daí depois eu botei um outro hábito que é fazer liberação miofascial antes de ir pra academia. Então eu passei a levantar 1 hora antes de malhar. 10 minutos eu medito, 10 minutos eu alongo e depois eu vou pra academia. Então, eu fiz o empilhamento de hábitos, que é exatamente pegar um hábito que eu já tinha e colocar um outro que eu estava precisando no meio disso. Então, eu passei a fazer mais coisas, um hábito que já estava... Porque quando a gente tem um hábito que a gente já faz todo dia, ele já vai no automático.
vai no automático. E você precisa fazer uma outra coisa que você ainda não faz. Você pode fazer exatamente isso, que é o empilhamento de hábitos. Você coloca um hábito agregado ao outro. Para eu fazer esse, depois eu vou falar de uma outra coisa que você pode fazer também, que é bem interessante, que ajuda você a introduzir novas coisas, novos hábitos positivos na sua vida. Hoje eu não vou falar de hábitos negativos, que a gente deve parar de fazê-los, né? Numa outra live eu venho trazendo os hábitos negativos, que é muito assunto, não dá pra gente abordar tudo em uma hora. Outra coisa interessante é redesenhar o ambiente. Como isso funciona? Se tornar o ambiente teu parceiro, né? Eu na outra live que eu fiz sobre escassez, eu falei como o ambiente ele é tóxico e como ele pode ser bem positivo pra gente ter hábitos saudáveis na vida. Então, como é que você pode estimular bons hábitos, torná-los óbvios? Então, você vai, por exemplo, eu já deixo de manhã meu tênis perto da cama, o meu despertador toca 4h30 da manhã, então a primeira coisa, o meu hábito vai ativado como? Quando eu vou pra academia, não, quando o meu despertador toca. Despertador toca, eu já sei, opa, tem que malhar. E aí já tá o meu tênis, já tem, eu já deixo meio pronto as coisas, a minha garrafa d'água, fica tudo já, a bolsa que eu levo pra academia, já fica tudo ali, ó, de fácil acesso. Por quê? Porque eu saio de casa às 5h15 da manhã. Então eu tenho que meditar, alongar, me arrumar, né? E pra poder sair, eu tomo um café também e um shot antes de ir pra academia. Então eu faço tudo isso. Então eu tenho essa rotina e onde eu fui botando novos hábitos no meio desses. Então isso fez com que eu passasse a meditar todo dia. Eu medito todo dia. Eu faço liberação miofascial todo dia. Porque eu botei os hábitos dentro desses. Não pensem na vida de vocês como vocês podem também pegar uma coisa que vocês já fazem, uma coisa que você precisa fazer que você pode colocar ali, ó, junto. Que aí acaba você fazendo. Ah, Nádia, você nunca fica... 4h30 da manhã, tem que levantar pra ir malhar. Tem dia que você não tem vontade de ficar na cama? Nossa, gente, tem muito. Hoje foi um desses dias. Eu malho todo dia. Domingo e sábado eu vou mais tarde à academia. Abre às 8h, eu levanto 6h45 pra fazer tudo o que eu faço. Meditar, né? É uma rotina. Ah, eu tenho preguiça? Tenho. Mas o que eu faço? Gente, eu tenho, assim, pânico de ficar barriguda. Pânico. E eu tenho também uma coisa assim, de tipo assim, não, eu tenho que ir que eu não posso ficar gorda. Então, eu lembro de quando eu tava acima do meu peso, quando eu tava cheia de problema de saúde, eu contratei um personal, que eu malho com ele 3 vezes na semana, porque o personal, ele tá lá me esperando, se eu não for, eu joguei dinheiro fora. Então, isso é uma outra coisa que eu vou falar com vocês, mais lá na frente, do que você fazer uns investimentos, aproveitar investimentos onde você vai ter perda se você não for pro hábito. Então eu contratei um personal 3 vezes na semana, mas pra mim ir treinar não é problema. Então eu tô usando o meu dia a dia só pra vocês entenderem como funciona inserir hábitos em hábitos que você já tem, né? Então preguiça eu tenho sim, hoje foi um dia assim. Muita vontade de ficar na cama lendo. Não era nem ficar à toa, eu queria ler meu livro. E eu falei, não, eu tenho que malhar. Eu tenho que malhar, porque eu vou viajar em janeiro, e eu vou treinar em janeiro também. Eu vou fazer, já montou uma série pra mim, só com o peso do corpo. Então, assim, o hábito, eu vou falar mais lá na frente também, você não pode furar. Se você furar, você tá criando um novo hábito, que é exatamente o de não fazer aquilo que você precisa fazer. Mas vamos em parte. Então, ó, esse é o tornar claro, certo? Ficou alguma dúvida? O que é tornar claro um hábito? Exatamente, preparar o ambiente, fazer com que você tenha compromisso com a hora e o local do hábito, né? Você determinar o comportamento atrelado a um local e uma hora, é mais fácil você conseguir exercer esse hábito, tá? Outra lei, a segunda lei, é torne-o atraente. Tornar um hábito atraente. Como fazer isso, gente? Né? Como eu vou tornar malhar, ir lá suar, levantar peso, sentir dor, uma coisa atraente, né? Bem, pra mim é fácil. Eu vejo o resultado lá na frente. O que acontece muito com a gente também é exatamente a gente achar
os hábitos positivos, as coisas boas pra gente, a gente vai ter o retorno a longo prazo. Então ninguém começa a malhar 2 dias e já emagrece. A gente vai ver isso a longo prazo. Os hábitos negativos, vou dar o exemplo de um, eu não vim aqui falar de hábito negativo hoje, mas eu vou falar de um. Comer demais. Um outro que eu acho ainda pior, fumar. Né? Aí se você perguntar pra pessoa, por que você fuma? Isso me acalma, me dá uma sensação de tranquilidade. Por que você come muito? Nossa, reduz minha ansiedade, me dá tanto prazer. Olha como o prazer é imediato. Mas e a longo prazo? A longo prazo, câncer de pulmão, né? O cigarro, ele é tóxico, o cigarro provoca câncer. E comer demais, obesidade, colesterol alto, glicose alta. Então, a longo prazo, então os maus hábitos, o prazer é momentâneo, é na hora. Mas lá na frente a gente vai colher por essas coisas que a gente está fazendo de errado agora. E os hábitos positivos, infelizmente, a gente precisa torná-lo atraente, porque suar a camisa, fazer dieta, não procrastinar no trabalho, fazer a parte ruim do serviço, arrumar uma casa, jogar tralha fora. Cara, isso é muito chato de fazer. Como você vai tornar isso atraente, né? Então é importante tornar o hábito atraente. E de que maneira a gente pode fazer isso? Eu fiz umas anotações aqui que hoje eu resolvi tentar não ir no improviso, mas até agora tá difícil, porque é difícil olhar e falar. Nossa, muito. Como é que a gente vai tornar ele atraente? Buscando prazer no hábito positivo, certo? Porque o que o prazer faz, gente? A gente tem pico de dopamina com prazer. E olha só uma coisa interessante. Não precisa realizar para ter a liberação de dopamina. Só em pensar no prazer que você vai ter, já libera a dopamina. E aí, atividade física? Gente, eu vou ficar gostosa. Vou ficar com o abdômen tanquinho. Vou ficar forte. E aí você começa a pensar naquele resultado que ainda não está acontecendo. Vai levar talvez meses, um ano, dependendo da sua rotina com treino. Mas só de pensar, nossa, eu tô ficando mais bonita, nossa, eu vou entrar naquela calça que eu não entrava mais. Olha o prazer, olha a liberação de dopamina sem ainda ter tido o resultado. Então, gente, é a cabeça, é a nossa mente. A nossa mente, ela é co-criadora. Nós somos capazes de antecipar um prazer que está lá na frente só pelo pensamento positivo de que aquilo vai acontecer. Então, quando a gente levanta de manhã para ir malhar e pensa assim, meu Deus do céu, que saco ir lá, ficar suando, ficar levantando peso, depois ficar toda dolorida. Cara, é muito mais legal você falar assim, nossa, eu vou treinar hoje, daqui a 1 ano eu vou estar no strink, gostosa, com o abdômen maravilhoso. Olha só como a gente mudando o pensamento, a gente pode antecipar um prazer que ainda não está acontecendo, mas que você já tem a liberação de dopamina e isso faz com que você vá para a academia. E é interessante que comigo funciona um pouco diferente, né? Quando eu tenho muita preguiça de fazer algo, eu penso, em algumas coisas eu penso no prazer que eu vou ter com aquilo, né? Mas, por exemplo, pro treino, eu penso, quando eu ficando gorda de novo, eu tendo problemas de novo de dores. E aí eu começo a pensar exatamente tudo de ruim pode acontecer comigo, com o ganho que eu já tive, porque eu já tive muito ganho com o treino, né? Então, mas para quem tá começando, é pensar exatamente o ganho que você vai ter lá na frente. Saúde, os exames sanguíneos dentro dos parâmetros normais. Então, a gente pode antecipar exatamente, tornar esse hábito atraente, tendo pensamentos positivos em relação às conquistas que você vai ter lá na frente. Então, isso é muito importante. Outra coisa, se juntar uma cultura. Então, vamos lá, um exemplo bem legal, né? Eu até anotei uma coisa bem interessante, que a gente imita hábitos, né? Que chama lá na PNL de modelar. Você modela uma pessoa. E como é que a gente faz modelagem? Com as pessoas mais próximas, com os grupos e com as figuras de autoridade, de poder. Então são as 3 maneiras que a gente tenta copiar. A primeira delas é a mais comum mesmo, que são as pessoas que convivem com a gente, nossos pais, né? Então é uma coisa que eu tenho para falar para vocês muito importante. Cuidado, né, com os hábitos que você tem ruins.
Porque a gente tem filhos, né, gente? E a gente quer que nossos filhos sejam procrastinadores como a gente procrastina, não cuide da própria saúde como a gente, reclame da vida igual a gente reclama, né? Não, tem hábitos ruins iguais os nossos, porque a nossa tendência é essa. Por exemplo, eu posso falar da minha infância. Meu pai sempre foi atleta, né? Meu pai sempre foi atleta, meu pai gostava de jogar bola, ele levava a gente pra ver ele jogando bola. Então eu, desde nova, o meu negócio era bola, eu jogava handball, eu joguei futebol, eu joguei vôlei. Então, porque o meu pai, ele era, eu via meu pai jogando, meu pai era o atleta do time, ele era o cara do time. E eu queria ser igual ao meu pai. Então, olha como foi o hábito do meu pai de se cuidar, de cuidar dele mesmo. Foi uma coisa muito positiva pra mim. E eu criei esse hábito positivo do meu pai, né? A minha mãe já não gostava de nada disso. E engraçado, lá em casa nós somos 4 irmãos, 2 não gostam de fazer atividade física. E eu e minha outra irmã, a gente gosta. Ou seja, a gente modelou, 2 modelaram o pai e 2 modelaram a mãe. E 2 modelaram a mãe. Então isso acontece muito, a gente tem que ter muito cuidado como a gente, os nossos hábitos, por causa dos nossos filhos. Então é muito importante. Então, a gente copia hábitos de quem está perto da gente. Por isso que o ambiente, ele é muito importante. Porque se você está num ambiente em que ninguém lê, que ninguém estuda, é uma grande chance de você também não estudar, de você não ler. E aí, outra maneira que a gente copia é o dos grupos. Então, o que é legal, né? Eu queria pegar um hábito de... Vamos lá, fazer trilha. Eu tinha muita vontade de fazer trilha. Boa noite, Mona Lisa. De fazer, pedalar em grupo. Cara, entre em grupos assim. Busque pessoas assim. Obrigada. Busque pessoas assim, né? Que gostem das mesmas coisas, que fazem aquilo que você quer criar de hábito. Você começa a andar nesse tipo de grupo, tem grande chance de você pegar esse hábito, porque você não quer ser diferente do grupo. Então, se junte a pessoas que tenham as mesmas intenções suas. Isso é pra tudo na vida, tá, gente? Nós devemos nos agrupar com pessoas que acrescentem coisas positivas na nossa vida. Pessoas tóxicas, a gente deve se afastar delas. Pessoas que puxam a gente pra baixo, a gente deve se afastar delas, inclusive para os bons hábitos. Né? Então a gente tem que modelar pessoas. Eu falo até, eu mentorei uma menina que eu fiz eu fiz uma atividade com ela sobre modelagem. E a gente se conhece há muitos anos. E eu falei assim, vamos escolher uma pessoa pra você modelar ela. Eu quero modelar você. E foi muito interessante. Eu falei, mas por quê? Olha, porque você tem um monte de coisa que eu queria fazer igual, sabe? Então é isso, gente. Modele, olha as pessoas que você admira, que você inveja. Eu queria ser assim. Que a inveja, gente, ela pode ser muito positiva. Quando você inveja algo que o outro conseguiu e você pensa, nossa, eu sou capaz também. Eu posso também. Sabe? Estar com quem pensa muito diferente de você é muito difícil. Mas a gente fica, tá? A gente fica e a gente entra depois na mesma vibe da outra pessoa. Porque olha só, foi o que eu falei no início da live. Hábitos negativos, hábitos ruins, o prazer é imediato. Hábitos saudáveis, o prazer é a longo prazo. E nós, seres humanos, nós queremos prazer imediato. Depois, Mona Lisa, você assiste o início da live, que você vai ver que eu falei disso lá, da dopamina, da liberação de dopamina. Como a gente pode liberar dopamina antes mesmo de atingir o resultado. Através da mente, dos pensamentos positivos, tá? Então, vamos lá. E outra forma da gente também copiar, imitar, são as pessoas poderosas, né? Aquela galera que deu certo naquilo que você quer, né? Naquilo que você acredita, né? Por exemplo, lives, né? Pra mim, live era muito difícil. A primeira live que eu fiz com a Aline e eu tava muito nervosa. Hoje em dia, nossa, não, eu entro numa live tranquilamente. Eu tentei fazer uma pauta, mas eu já tô totalmente fora dela. Ter coragem, é se jogar, é ter amor, é ter paixão. Então, sabe? Se joguem naquilo que vocês acreditam. E, o que eu quero pra minha vida? O que eu quero que seja uma rotina que vai ser positiva pra mim? E vai atrás disso. Vai atrás disso que é possível. Criar um ritual de motivação.
Faça algo que você goste imediatamente antes de um hábito difícil. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? O que você pode fazer? Vamos lá. Você tem uma coisa ruim que você tem que fazer. Eu sempre faço... Eu tenho uma mania, assim, de fazer sempre algo pra mim que... Eu faço sempre aquilo que eu não gosto primeiro. Mas é muito difícil, a maioria das pessoas não funcionam assim. Né? Eu, por exemplo, se eu tenho... eu tenho que fazer um trabalho, um serviço meu lá do trabalho que eu não gosto de fazer. Um trabalho burocrático lá que eu não goste. Poxa, mas eu tenho... tem umas coisas que eu quero fazer que são bem legais. Eu tenho uma aula pra assistir. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e já faço tudo que tem de ruim pra sobrar o tempo. Aí eu tento fazer o mais rápido possível pra me livrar daquilo, mas eu faço. Pra depois ter um tempo pra fazer as coisas boas que eu gosto. Aqui ele fala exatamente isso, você criar um ritual de motivação. Você fazer algo que te motive aí e fazer a coisa ruim também, né? Então, o que normalmente assim, eu geralmente faço depois, né? Mas, por exemplo, eu gosto de tomar o meu shot de manhã, que é vitamina C. Eu boto umas paradas dentro lá do meu shot, limão. E eu já atrelei que ele é gostosinho, fica docinho. Eu já atrelei que aquilo, ele vem logo antes de eu ir pra academia. Então você pode pensar em algo assim. Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Cara, você tá acima do peso, você tem uma bicicleta ergométrica em casa. Cara, mas pedalar é muito chato. Ainda mais dentro de casa, olhando pra parede. Não, eu vou botar a televisão na frente vou botar a bicicleta na frente da televisão. Vou assistir um show. Eu vou assistir uma série enquanto eu pedalo. Olha aí, você colocou o hábito, você agregou uma coisa que você gosta de fazer a uma coisa que você não gosta. E aí você conseguiu fazer. Por exemplo, o que eu faço para elevar a minha vibração? Tem dias que a gente não acorda legal. Eu tenho uma playlist de música que eu coloco e eu mudo automaticamente a minha energia. Então, o dia que eu tô com muita preguiça, que eu tô meio pra baixo, depois da minha meditação, da minha auto-hipnose, eu coloco uma música muito... E aí me dá um gás, e aí faço aquilo que eu não tava afim de fazer. Então, isso é botar um hábito, uma coisa que você gosta, atrelada àquilo que você não gosta de fazer. Então, pense nisso. O que eu gosto muito, que eu posso conjugar com aquilo que eu tenho que fazer virar um hábito na minha vida. Então, eu já falei da primeira lei, que é tornar claro o hábito. Falei da segunda lei, que é torná-lo atraente. E agora eu vou falar da terceira lei, que é torná-lo fácil. Gente, não é nada... parece muito difícil, mas não é. Porque antes de ler esse livro, eu já via que eu fazia tudo isso. E é possível fazer tudo isso, tá? Não é impossível. Então, o que é tornar o terceiro hábito, o hábito fácil? Bem, a primeira coisa que eu tenho que falar já pra vocês, que eu achei muito interessante que eu li, e eu quero passar aqui pra vocês, é que se movimentar, você está em movimento, não é a mesma coisa que entrar em ação. E isso foi uma ficha que caiu pra mim. Porque eu faço isso direto. Por exemplo, essa live de hoje, eu já tinha feito o banner pra fazer ela semana passada. Mas me deu uma preguiça de entrar e fazer e tudo. Aí hoje eu fiz outro banner de manhã. Ontem eu botei lá no... Aí olha só, eu agi. Ontem eu já botei no grupo que eu ia fazer a live. Hoje me deu preguiça de novo. Mas eu já tinha feito o movimento. Né? Então o movimento... O que é o movimento? É você preparar algo. Ficar ali, ó, preparando. Você fica ali... Às vezes... Quanto tempo, né? Tipo assim... Vamos lá. Eu falei, eu quero falar de hábitos. Ai, como poderia fazer... A live podia ser assim, olha só, já tô movimentando, não tô? Eu já tô pensando, eu já tô tentando me organizar pra fazer. Mas eu fiz? Não, eu não fiz. Semana passada o banner tava pronto. O livro é Hábitos Atômicos. Eu já tinha feito o banner, mas eu não tinha divulgado. E aí eu não divulguei. Aí ontem, eu falei no grupo lá do tarô. Gente, eu tô a fim de fazer uma live amanhã sobre hábitos. Vocês topam? Vocês têm disponibilidade de ir lá assistir? Porque é muito ruim falar pra parede. Aí 2 pessoas falaram, não, eu vou. Aí eu já... 2 pessoas falaram que viriam, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vou fazer o banner. Aí fiz o banner. Hoje de manhã eu acordei com preguiça de novo.
Olha só, eu tava fazendo um movimento, mas eu não tava agindo. Não tava agindo. Aí, eu peguei esse livro, 200 tiragens de tarô. Eu ia fazer uma live hoje à tarde. Ia fazer uma tiragem de tarô na live. Aí eu abri numa página aleatória. Eu não dá pra vocês verem, mas o nome da tiragem é Objetivo. Meu objetivo. Quais as qualidades que irão me ajudar a alcançar meu objetivo? O que está bloqueando a realização do meu objetivo? Como posso alcançar o meu objetivo? Gente, o meu hábito. E aí eu falei, eu tenho que fazer essa live. Não tem jeito, eu vou fazer. E aí eu peguei o livro, dei uma olhadinha no livro que eu tinha lido. Eu terminei esse livro já tem umas 2 semanas. Aí eu já tinha marcado umas coisas aqui que eu achei bem interessantes nele. E eu falei, não, eu vou tentar pelo menos seguir essa pauta aqui das leis de criar um hábito positivo, né? E a terceira é exatamente fazer ele tornar fácil, reduzir a resistência, diminuir o número de passos entre você e seus hábitos. Então você tem que oferecer um maior valor com um menor esforço, porque o ser humano não quer fazer força, a gente quer molezinha. A gente quer molezinha. Então, o primeiro passo que é reconfigurar o ambiente. Já falei um pouco de ambiente, mas é exatamente isso. Tirar as resistências do ambiente, aquilo que está te atrapalhando a ter um hábito. Então, eu vou dar exemplos meus aqui. Eu gosto de ler, mas às vezes dá preguiça. Eu tenho mais de 300 livros que eu comprei desde o início da pandemia. Os meus livros ficam espalhados pela casa. Eu tenho um livro na cabeceira da minha cama. Eu tenho um livro na biblioteca, no quarto aqui que eu uso de biblioteca para mim. Eu tenho um livro dentro da minha mochila. Aonde eu vou, tem um livro. Porque na hora que eu abro, na hora que eu olho para o lado, na hora que eu olho para baixo, tem um livro. Então, aí eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. Porque eu tô num lugar, não tô fazendo... Gente, eu vou pra psicóloga, às vezes eu fico esperando ela. Eu tô com um livro dentro da bolsa. Aí eu fico lá lendo. Então, assim, eu otimizo meu tempo. De que maneira? Eu tenho muitos livros para ler. Então, eu leio aonde dá. E tem livro espalhado. Então, isso é exatamente reconfigurar o ambiente. A liberação miofascial. O meu rolo já fica ali do lado. Quando eu passo pelo armário, ele já tá ali me olhando. Eu tenho uma cadeira onde eu sento para meditar. Ela fica na saída do meu corredor. Eu não tenho como passar sem olhar para ela. E sem lembrar, tenho que meditar. Então, isso é você tornar o ambiente favorável a você ter uma rotina de um hábito. Então, faça com que esse ambiente, ele te ajude o máximo possível, né? Então, é dessa maneira, estou dando um exemplo aí, né? Mas existem outros exemplos que vocês podem buscar, né? Como criar um hábito, né? Aquele negócio de você já conhecer os hábitos é muito importante. É muito importante você ter noção, tornar ele claro, é muito importante. O primeiro passo é tornar ele claro. Aí você pode criar hábitos diários simples. Uma coisa muito interessante, que no livro fala também que de 40% a 50% das nossas ações são hábitos. Então o hábito já faz parte da rotina da nossa vida. Só que a gente, às vezes, não percebe que alguns são muito ruins, né? Então hoje a gente precisa exatamente trabalhar para afastar os ruins e trazer os bons para perto da gente. Então, o primeiro passo é que é o mais importante. Então, é o que eu falei lá. Aí tem a tal da regra dos 2 minutos. Como é que funciona isso? A regra dos 2 minutos. Vocês param para pensar, eu tenho que treinar, né? Vamos supor, você é sedentário, você precisa treinar. E aí, cara, aí vem assim, aí você vê uma pessoa, aí você encontra, por exemplo, um amigo seu, cara, que tá, pô, teu amigo era gordinho, tá com o maior corpão. E você olha aquilo, te dá uma motivação, uma vontade de ficar igual a ele. Não é assim que funciona. A gente já olha pra pessoa e fala, nossa, se ele pode, eu também posso, né? E aí você fica naquela coisa toda aí, se matricula na academia, aí se mata no primeiro dia. Aí no dia seguinte não consegue nem sair da cama. E aí a tendência, gente, é abandonar. Então o que é importante no hábito? A regra dos 2 minutos. Então é muito legal isso, que ele fala que você, por exemplo, eu tenho que meditar. Eu preciso meditar. Eu comecei com 5 minutos. Então 5 minutos eu parava, ficava ali respirando. Hoje em dia eu fico 15, 20. Então o que acontece? Comece com pouco tempo. Vai pra academia, fique 20 minutos. Na primeira semana, 20 minutos. Que nem a pessoa que começa a caminhar na rua, começa caminhando.
Aí depois corre e anda, daqui a pouco tá correndo, e daqui a pouco tá correndo uma distância maior, tá correndo mais rápido. Então a gente tem que começar aos poucos, pro hábito ele se enraizar na gente. Então é muito importante que o hábito não pareça um desafio impossível, inalcançável, porque senão vocês não vão ter o hábito. Não vão conseguir continuar com ele, né? Então, no início, o hábito tem que ser fácil de fazer. Então, como é que você vai fazer ele ser fácil? Exatamente, ele durando menos, não sendo tão cansativo para você. Porque o objetivo qual é? É você tornar o hábito uma rotina na tua vida. Todo dia, né? Então, você primeiro estabelece a frequência. E depois você vai fazendo com que ele seja melhorado. A gente pode melhorar nosso hábito? Lógico que pode. Então o que acontecia comigo? Eu ia pra academia treinar, ela abria às 6 horas da manhã, só tinha 1 hora pra treinar. Então eu fazia 10 minutos de aeróbico. Agora a academia tá abrindo mais cedo. Ela abre 5h30. Eu levanto mais cedo. E hoje eu faço aeróbico meia hora. Então, a gente vai, porque já era um hábito na minha vida, já era fácil ir pra academia. Tem dia que eu tenho preguiça de pedalar meia hora? Tem, mas eu fico, porque como é que eu penso? Eu quero continuar magra, eu quero secar meu abdômen. E aí, é isso que eu falo pra vocês da mentalidade. Se eu pensar assim, nossa, essa bicicleta 5h30 da manhã, ninguém merece. Cara, a tendência é eu não pedalar direito. Eu saí da bicicleta antes da hora. Agora se eu penso, nossa, tô queimando toda a gordura que eu comi no final de semana. Olha como é diferente. Então a cabeça é nossa mestra. Tudo tá aqui, ó. Só depende da gente, né? Então vamos lá. Então criar dispositivos de compromisso, né? Então como é que funciona isso? Se você tem um compromisso com você em relação ao hábito, a tendência é que você faça. E o compromisso é o quê? De você atingir tal finalidade, tal sucesso lá na frente. E aí isso faz com que você não desista. Então você vai acabar sendo automatizar esse hábito. Ele passa a ser exatamente algo que você vai fazer de uma maneira sem pensar. E aí eu pergunto pra vocês acham que o meu hábito de malhar, ele começa quando eu tô na academia malhando? Não. Ele começa quando eu toco o despertador de manhã. Tocou meu despertador, já vem hora de ir pra academia. Então meu hábito começa quando meu despertador toca às 4h30 da manhã. E ali eu vou, os hábitos que eu inseri, o empilhamento de hábitos que eu fiz, né? Eu fui fazendo com que... E aí, qual é o prazer que eu boto depois? Né? Lembra que eu falei do prazer depois do hábito? É o café da manhã. Eu só fico pensando, vou comer aqueles 2 ovos com aquele pão de forma da minha dieta, o meu mamão. Vai ser a refeição mais gostosa pra mim é o café da manhã. E ela vem depois do quê? Do treino. E aí eu penso, eu treinei, eu posso comer. Sem medo e sem culpa. Olha como eu boto um hábito muito bom depois, que é o café da manhã, que eu adoro comer lá os 2 ovos mexidos. Então, é dessa forma que funciona. E não é difícil, gente, não é difícil. E aí vem a 4ª lei, que é tornar satisfatório o hábito. Use reforços. Recompense imediatamente quando concluir o seu hábito. Então a minha recompensa qual é depois que eu treino? Primeiro, o dever cumprido. Nossa, não tem preço isso. Fui mais um dia, estou mais forte, cumpri com a minha obrigação de ir lá treinar. E agora eu posso tomar meu café da manhã sem culpa nenhuma. Então, exatamente você ter reforços. Esses reforços são muito importantes. A recompensa. Porque o que eu falei lá da recompensa tardia, da recompensa imediata, o hábito ruim, a recompensa é imediata, né? Você come muito, você sente o prazer, a saciedade, aquele êxtase de ter comido aquelas coisas. Tudo que é gostoso engorda, né, gente? Eu amo chocolate. Então, como é que eu faço para não comer chocolate? Eu não compro. Então, assim, esse aí é hábito, exatamente. Aí isso aí eu vou falar na outra live, como você faz para dificultar os hábitos ruins, né? O meu, o que eu uso é esse. Eu não compro chocolate, porque senão eu como a caixa inteira de uma vez. Então eu não compro chocolate. Quando eu tô com muita vontade, insaciável desejo, eu compro um bombom e como. Então, eu me privo, não. Mas eu quero porque a minha meta é atingir
um percentual de gordura saudável pra mim. E eu tô nesse foco, e lógico que eu tô furando bastante. E foi muito bom ter feito essa live hoje, porque eu tô uma vergonha na cara. Vamos lá. Então a gente precisa ter um reforço, uma recompensa imediata para aumentar a taxa desse comportamento. Você continuar fazendo. Então você precisa do reforço imediato. Então você tem que criar um programa de fidelidade. Como que você pode fazer isso? Primeiro criando um rastreador de hábitos, né? Você vai lá, primeiro transformar, né, o não fazer nada em algo agradável para você, usar o rastreador. E o que é o rastreador de hábitos? Você pode criar exatamente uma planilha onde você vai escrever ali tudo que você tem que fazer, né? E aí você vai marcando um xizinho toda vez que você fizer. Eu fazia isso com a água, eu não bebia água, né? Deixa eu tomar mais um gole aqui. Eu não tinha um hábito de beber água. Então eu criei uma planilha aonde eu tinha que beber eu comecei com 20 copos de água por dia. E eu tinha que marcar um X em cada copo que eu bebia até completar os 20. Se chegasse no final do dia, eu tinha que fazer isso 28 dias direto, sem parar. Se eu furasse um dia, eu começava a contar tudo de novo. Nossa, e quando eu furava, cara, eu não tomei 19, zerava o cronômetro. Eu tinha que começar a contar tudo de novo. Se for um colega meu, coach, que me ensinou. E funciona, tá, gente? Funciona. Então, você ter esse rastreador... O que é o rastreador? Ali você vai botar todos os hábitos que você quer fazer, que você quer seguir, né? Tipo, eu preciso ler um capítulo do livro tal todo dia. Aí vai lá, de segunda a sábado, domingo descansa. Ler um capítulo por dia. Se você não lê o capítulo, você não marca. E aquilo ali pesa. Nossa, eu furei com o meu compromisso comigo mesma, né? Então isso é muito interessante, a gente fazer exatamente o que é o visual, uma coisa visual, a gente tá vendo ali, não tá só aqui dentro, porque o que tá aqui dentro às vezes vai embora, né? O dia passa tão corrido que a gente larga tudo pra lá. E tem que ser atraente, né? Então, para motivar a gente a continuar, para não quebrar a corrente, você continuar fazendo. Então, por exemplo, ele tem que ser satisfatório, não dá maior satisfação, gente. Aí eu fiz a minha live hoje, vou lá, marco o meu xizinho da live que eu fiz. Olha como isso aí é muito gratificante. Então, isso é exatamente tornar ele satisfatório, prazeroso. Nossa, eu fiz, eu venci, eu consegui. E tá lá a tua tabelinha na tua cara ali pra você ver. Né? Você vai passar, e assim, faz mais de uma, espalha pela casa, que aí você vai lá e marca em todas, sabe? Pra você não sair do trilho. E outra coisa muito importante, nunca quebrar esse hábito 2 vezes. Então, se você furou no treino, no outro dia você tem que ir de qualquer maneira. Porque se você furar 2 vezes, você tá criando um novo hábito, e é um hábito ruim. Você tá saindo do trilho, tá perdendo a rotina que você criou com o hábito. E o contrato de hábito, né? Você pode fazer também um acordo que você faz com você mesma, pode ser escrito ou mesmo verbal, e você pode também fazer um acordo com uma outra pessoa. Eu li nesse livro, foi muito interessante, o cara começou ele começou a treinar, né? E ele tinha um treinador, só que ele era muito procrastinador com o treino. E aí ele teve que pagar $200. Toda vez que ele não ia, ele tinha que dar $200 pro treinador fazer o que quisesse com o dinheiro. Olha que interessante, né? Então, assim, a pessoa que tem mais dificuldade, ela tem que criar uma maneira dela ser penalizada. É muito importante isso. Precisa haver uma penalização para quando você sai do trilho, para você não quebrar o hábito mais de uma vez. Então tem que ser algo, o desprazer tem que ser muito maior do que a dificuldade que tem para fazer o hábito, entendeu? Então, assim, é muito importante que você tenha uma perda se não seguir o hábito que você estipulou para você. Então é muito interessante, esse livro ele é muito legal, eu assim indicaria ele para vocês, porque para mim foi muito, muito bom ler. Eu já faço muito, eu não sabia que eu já tinha, porque para pessoa que tem rotina, a pessoa que para ela a vida rotineira ela é fácil, são pessoas que têm mais facilidade de ter hábitos. Agora aquela pessoa desorganizada, aquela pessoa que não tem não sabe o que vai fazer no dia,
não sabe nem como é que vai começar o dia, essa pessoa, para ela botar um hábito, é muito difícil, ela precisa de ajuda. E aí você pode recorrer a aplicativos. Gente, tem muita coisa hoje em dia que pode ajudar. Aplicativos, exatamente uma pessoa pra estar ali, te botando pra, sabe, cobrando de você. Né? E assim, cara, modelem alguém que vocês olhem e falem assim, nossa, se fulano consegue, eu também sou capaz. Eu também consigo. Então, é muito interessante. Leiam esse livro, para quem é Hábitos Atômicos, o nome. Tá? Um livro muito interessante, eu gostei bastante. Ninguém perguntou nada. A Mona Lisa disse que é difícil. Não, gente, não é difícil. Depois que você começa com o hábito, ele vira, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de meditar. Muita dificuldade. Hoje eu medito de manhã e à noite. É interessante. Na verdade, a minha meditação é uma auto-hipnose. Eu faço uma auto-hipnose em mim todos os dias, de manhã e de noite. Né? De tentar ressignificar minhas crenças limitantes, fortalecer ainda mais as minhas crenças fortalecedoras, ser grata. O Ho Oponopono também é muito legal. Eu li um livro de Ho Oponopono interessantíssimo, né? Você ser grata, você amar e você desejar o bem para todas as pessoas, inclusive aquelas que não gostam da gente. A gente poder irradiar amor para quem não gosta da gente. Muito boa aí a sua pergunta. Não é o tempo, tá? Foi legal você ter falado disso, Mona Lisa. Vamos lá. Não é o tempo que determina se você estipulou um hábito, mas a quantidade de vezes que você faz no dia. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu treino de domingo a domingo. Você acha que uma pessoa que treina de domingo a domingo, ela cria um hábito mais rápido? Vamos supor que durante um mês eu vou para academia todos os dias, 7 dias da semana. Fico 1h30 na academia, todo dia, durante 30 dias. Aí você vai para academia 2 vezes na semana por 6 meses. Aí tem dia que você não vai, tem dia que você pula o dia. Quem que você acha que vai criar o hábito de treinar todo dia mais rápido, eu ou você? Não é o tempo, tá, gente, que faz um hábito ser enraizado. É a quantidade de vezes que você faz. Então, se você medita 3 vezes ao dia, todos os dias, vai ser muito mais fácil. Em um mês, você tá com esse hábito de meditar do que você meditar aos sábados durante 6 meses. A chance de você furar é muito maior do que a pessoa que faz todo dia. Então, assim, 3, 4 vezes ao dia. Então, você sempre ser grata, abençoar o dia, todo dia, várias vezes ao dia, você ser grata. É muito mais fácil você conseguir ter essa gratidão do que você desejar ser grata só quando uma coisa muito legal acontece com você. Aí você lembra de agradecer. Mas se você acorda todo dia de manhã e agradece, obrigado por eu acordar, obrigada por eu estar respirando, obrigada por eu ter um trabalho, obrigada por eu ter pessoas que se preocupam comigo. É muito mais forte do que quando uma coisa muito boa acontece com você, você nunca agradece. É uma coisa muito boa aconteceu com você, você vai lá e agradece. Você vai criar o hábito da gratidão só nos momentos positivos, né? E no dia a dia, só de estar respirando, a gente tem que ser grato, né? Então não é o número não é o tempo, é a frequência, é a repetição. Repete, repete, repete. Né? Eu até tinha anotado um negócio desse. Olha, eu fiz tanta coisa aqui, não olhei nada. Oh, meu Deus, não adianta não. Comigo é só no improviso mesmo, não tem jeito. Mas eu anotei aqui, deixa eu até achar, que eu acabei não falando. Que exatamente eu repete, repete, repete. Eu escrevi aqui. Deixa eu ver se eu acho. E é exatamente isso aí que eu te falei, ô Mona Lisa. Não é o tempo. É a repetição. O que faz o hábito enraizar em você é repetir, repetir, repetir. Então, as 4 leis, quais são? A primeira lei, tornar ele claro. Ele tem que estar ali, ó. Você tem que saber o que é hábito positivo, o que é hábito negativo na tua vida. Tornar ele claro. Tornar ele atraente, empilhando. Já pega um hábito que você já tinha e insere esse novo no meio dele. Faz junto, atrele um ao outro. A terceira lei, torná-lo fácil. Comece gradativamente um hábito. Não tente fazer de uma vez. Fazer, sabe?
ficar 2 horas na academia se você não tá malhando. Não, começa 20 minutos, na primeira semana vai 20, na segunda semana aumenta para 30, aí faz 2 repetições em cada aparelho, na outra semana já aumenta para 3, e assim vai gradativamente. Então você vai tornando ele fácil de fazer e você vai aumentando ele, vai ampliando ele com o tempo, né? Porque se você se atropela no primeiro dia, a tendência é que você vai abandonar esse hábito porque ele não foi prazeroso para você. E a quarta lei, torná-lo satisfatório. Então tem que ter satisfação com o hábito, né? Então exatamente a recompensa. E você precisa ter uma recompensa por você ter feito concluído o hábito. A minha recompensa todos os dias é o quê? Tomar um café da manhã sem culpa nenhuma. Porque eu treinei pra caramba. Eu fiquei 1h30 na academia, eu mereço aquele café da manhã. Então é isso. É desse jeito. Então o hábito, gente, realmente é repetição, 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 repetição. Não esqueçam disso. E agora eu vou fazer uma tiragem. Eu queria que vocês mentalizassem um hábito que vocês gostariam muito de ter e que não tá tendo. Sabe? Um hábito que tá te fazendo falta nesse momento. Que você gostaria muito de passar a fazer, a virar uma rotina na tua vida. E aí eu quero que vocês mentalizem agora, né? Pensem nesse hábito que eu vou fazer a tiragem, tá bom? Então fiquem aí bem concentrados. Vamos lá. Casa 1, casa 2. Eu vou usar só os arcanos maiores, tá? Casa 3 e casa 4. Vamos lá. Casa 1, o objetivo. O seu objetivo, que é esse hábito. O mago. Gente, o mago ele é ótimo, né? É só começar. Tirar ele da mental. Que o mago, ele pensa demais. Eu preciso... Lembra que eu falei lá do movimento e da ação? O mago, ele movimenta muito aqui, ó. Então, assim, o seu objetivo você já sabe qual é. O que você precisa fazer, você já sabe. Já tá tudo aqui, ó, estipulado dentro da cabeça. Quais as qualidades que vão ajudar você a atingir? Quais são as suas qualidades que vão te ajudar com isso? Temperança. Interessante a temperança, né? A temperança, ela fala de equilíbrio. Você já tem um equilíbrio, provavelmente você já fez isso antes, você já teve esse hábito antes. Então é uma coisa que já está na sua memória corporal, na sua memória espiritual. Então você só precisa equilibrar, se reequilibrar para poder botar esse hábito em prática. Então esse hábito ele já está ali, ó, dentro de você. Só é você ter o equilíbrio e o discernimento para começar a executá-lo, né? E outra coisa também, isso é você sair da procrastinação, né? Ir para a ação. O que está bloqueando você a realizar esse hábito, né? O que está te atrapalhando nesse momento? O julgamento. Bem, aqui o julgamento está numa casa negativa. Então aqui o que está te faltando é o quê? Exatamente você ressignificar a sua forma de pensar. Lembra que eu falei que, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu quero criar um hábito de treinar, né? Eu não tenho esse hábito, eu quero criar um hábito de treinar. Aí eu penso, ai cara, que coisa chata, ter que ir pra academia, ter que levantar cedo, ter que ficar fazendo força, levantando peso. Depois eu fico dolorida. Ai, que saco isso, pra não sei lá quando eu vou conseguir emagrecer. Olha só. E aí, o que te bloqueia é isso. É você olhar o lado negativo do bom hábito. Você não tá exatamente elevando o nível de dopamina. Esse julgamento tá falando disso. O pensamento positivo, o ganho que você vai ter lá na frente. O que isso vai te trazer, esse bom hábito? O do treino é o quê? Melhorar seus parâmetros sanguíneos, ganhar massa magra, perder massa gorda, ter uma estrutura física melhor para envelhecer com mais saúde. Então, o que tá te faltando é isso. Você tá olhando só o lado ruim do bom hábito. Tá achando que tá muito longe o benefício que ele vai te trazer. E aí fica difícil de começar. Fica difícil de começar. Como você pode alcançar esse objetivo, né? Aí aqui é uma casa de conselho, né? O que o tarô tem para dizer para você conseguir alcançar seu objetivo? Aí quem tá aqui, o louco. Nossa, se divirta! Vai se divertir com o hábito novo. Se permita, se solte, seja leve. Para de ficar nesse sentimento horroroso.
de que tudo vai estar errado, que demora demais, que é cansativo demais, só reclama. Aí vem um louco dizendo, meu filho, vai para ser leve, vai se divertir, vai fazer esse hábito se divertindo, tendo satisfação, tendo alegria. Bem, era isso, espero que tenham... E aí, Mona Lisa, fez sentido pra você a tiragem? Não sei se só tá você na... Tem 4 pessoas na sala, não dá pra saber quem são. Gente, olha, muito obrigada, espero que tenha sido legal o que eu trouxe pra vocês hoje. Foi um livro que eu gostei muito, eu queria compartilhar, nem todo mundo gosta de ler, né? E é um livro, assim, denso, mas é um livro muito legal, sabe? Que bom que fez sentido. E é isso, gente. Pensamento positivo, hábitos legais, eles são difíceis de começar, mas depois que você começa, o retorno é maravilhoso. Pense sempre positivo em relação aos hábitos de longo prazo, porque eles vão te dar muita coisa positiva, vão te trazer muita coisa boa. E o principal hábito de todos é a gente reprogramar nossa mente para ver as coisas de uma maneira melhor. A gente tem uma tendência a olhar tudo pelo lado ruim. E isso atrai mais coisas ruins. Aí eu tô sem dinheiro, aí pensa com escassez, sempre vai estar sem dinheiro, o dinheiro sempre vai fugir. Aí eu tô sem saúde, a saúde sempre vai fugir. Aí eu não consigo, gente. A gente consegue tudo que a gente quiser. Só é ter força de vontade. Tá bom? Ó, a gente vai ser derrubado da live. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou subir essa live pro YouTube. E eu depois coloco o link pra vocês lá nos grupos, tá bom? Ó, um beijão, uma boa noite, uma excelente semana cheia de bons hábitos. Comece a pensar em qual deles vocês precisam pra vida de vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.